A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Beto Almada e quero falar um pouquinho hoje aqui a respeito do que é politicamente correto, dos pensamentos progressistas que tanto se falam em relação à palavra de Deus. O que a Bíblia nos diz com relação à homossexualidade, ao aborto e à liberação das drogas, né? Uma liberdade que o homem quer para fazer tudo aquilo que deseja o seu coração, mas que às vezes não estão em conformidade com aquilo que a palavra nos diz. Algumas pessoas falam, inclusive, que a igreja comete uma série de atrocidades, cometeu, e que vem tolir a liberdade do ser humano, tem um pensamento retrógrado e que não contribui para o avanço social. Isso é uma grande mentira, porque na realidade tudo que a humanidade viveu e vivencia até o dia de hoje, a moral, a ética, foram emprestados da religião. Essa é uma verdade. Aquilo que nós temos de conceito por família, o conceito que nós temos do que é justiça e o que não é justiça, as leis mosaicas contribuíram muito com o mundo todo para que nós tivéssemos uma sociedade mais justa. Mas aonde nós temos esse problema aqui? É porque quando nós queremos que os nossos desejos se transformem em direitos, mas se esses direitos eles vêm avançando o direito dos outros, aí nós temos uma questão chamada injustiça. E isso é que é ruim, né? Transformar os nossos desejos em direitos, sejam quais forem, passando por cima do bom senso e daquilo até que já está estabelecido como os bons costumes, como sentimento religioso das pessoas, como sentimento de família, de segurança que as pessoas estabeleceram, isso aí causa um problema sério. Então nós vamos falar aqui 3 situações que é muito importante, todas elas vão de encontro àquilo que nós vivemos no dia de hoje, que é muito falado, que é o aborto, a homossexualidade e a liberação das drogas. Até onde o direito de exercer essa liberdade das pessoas que apregoam isso não fere os direitos dos outros, seja um sentimento imaterial, voltado para os costumes que elas aprenderam de família, da religiosidade, ou até mesmo por um posicionamento. Pode ser que uma pessoa seja ateu e ela também não venha compactuar, vamos colocar assim, com esses ideais. E só para falar aqui sobre essa questão de religiosidade e do ateísmo, para a gente poder entender que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra no que diz respeito a esse pensamento progressista, vamos falar que a igreja realmente, ou a religião, ela cometeram uma série de excessos ao longo da história, perseguiram outras pessoas, mataram, prenderam e trouxeram um grande mal para a humanidade, mas também trouxeram bem. Em nome da religião, em nome de Deus, vamos colocar assim, os judeus perseguiram os cristãos, crucificaram, lançaram nas arenas, aquela coisa toda, e aí nós vemos que o judeu, como o apóstolo Paulo diz, ele procurando estabelecer a justiça de Deus, estabeleceu uma própria justiça. E a justiça do ser humano, ela está baseada mais numa vingança e mais uma autopreservação, seja de poder ou de sobrevivência, do que numa justiça propriamente dita vinda do céu. Coisa que Deus já não estabelece isso. A justiça de Deus, ela é baseada na sua vontade para o ser humano, no seu amor, que é boa, perfeita e agradável. Então ela não visa uma classe social, uma classe política ou financeira, uma nação específica. Ela visa abençoar o ser humano, para que nós tenhamos uma vida abundante e próspera naquilo que Deus determinou. Por isso Ele nos criou, para que nós tivéssemos essa relação de amor e comunhão uns com os outros e com Ele mesmo. Então, a justiça do homem, quando ela não é baseada na palavra de Deus, que é a vontade de Deus, ela tende por um caminho que é o caminho da autopreservação, seja financeiro, status social ou da sua própria raça. E aí ela pode liberar uma vingança e acaba por prejudicando outras pessoas. E aí o que aconteceu? Os judeus depois foram perseguidos pelo Estado romano, que tinham lá os seus deuses e não admitiam, vamos colocar assim, a maneira de culto dos judeus, que eles excluíam outras pessoas, e falavam que se não está no sistema de culto deles, essas pessoas eram gentios, e aí elas não poderiam participar do culto a Deus. E aí os romanos perseguiram e mataram milhares e milhares de judeus.
Aí nós, ao longo da história, depois a igreja ela se torna um braço do Estado romano e ela começa a perseguir outras pessoas, persegue os pagãos, vão para a Europa, começa a acontecer aquela atrocidade novamente, uma perseguição, inclusive persegue até os cristãos novamente, né? Aqueles que eram protestantes, né? Que se saíram da Igreja Católica, né? E não concordaram com os dogmas da Igreja Católica, vamos colocar assim, que estavam contra as verdades bíblicas, que assim eram entendidos. Mas logo depois, nós vemos que o Estado se levanta como soberano e a ciência começa a progredir, e aí nós começamos a ressurgir, vamos colocar assim, um ateísmo, né? Aqueles que não acreditavam em nada, só no materialismo, e o comunismo ele figurou muito bem com isso. E aí, sem religião, nós temos lá Stalin e Lenin, que eram ateus e que mataram milhões, como eles chamavam, de camaradas na Revolução Russa. Milhões. Estima-se que foi cerca de 20 milhões de russos morreram, né, para que o Estado comunista fosse implantado. Então nós vimos uma atrocidade fora da religião, sem Deus e em nome do Estado. Logo depois nós vemos a China, a mesma coisa, Mao Tse Tung, também ateu, milhões e milhões de chineses morreram e até de outras etnias que estavam lá na China. Estima-se que cerca de mais de 60 milhões de chineses morreram perseguidos pelo Estado comunista e ainda continuam alguns até morrer hoje, sofrer por causa disso. Então nós vemos que, independente da religiosidade ou não, o ser humano, quando tenta estabelecer a própria justiça, fazer dos seus ideais, vamos colocar assim, que os outros venham assimilar os seus ideais, a força, o que acontece? Nós acabamos desviando de uma coisa chamada humanidade e acabamos cometendo uma série de situações. Então, é errado. Então, seja, vamos colocar assim, uma religiosidade ou sem religiosidade, né, crente ou ateu, se nós basearmos a nossa vontade somente naquilo que nós entendemos ser o certo, isso vai causar conflitos e trazer prejuízo para outras pessoas que não fazem parte do nosso grupo e a injustiça vai estar sendo colocada. Então, o que eu quero começar a falar hoje aqui, não vou terminar, vou pontuar homossexualidade no vídeo, aborto em outro e a liberação das drogas em outro. Mas o que eu quero apresentar para você é justamente isso. Qualquer ideal, qualquer sistema plantado sem que seja a vontade de Deus, e quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver que o que Cristo pregou, mansidão, pregou fome e sede de justiça, ele pregou que na realidade bem-aventurados limpos de coração, que nós devemos amar uns aos outros, e lá em Mateus 7,12 ele fala assim, tudo aquilo que eu desejo que as pessoas façam comigo, eu devo fazer com elas. Essa é a lei e os profetas. Então está tudo resumido. Se você não quer que as pessoas elas te discriminem, sejam egoístas com você, se você não deseja que as pessoas sejam violentas ou imponham situações a você que sejam de sacrifício sem a tua vontade, se você não quer ser roubado, então não faça isso com ninguém. Essa é a lei do Senhor. Então nós vemos que a lei de Deus ela é boa, perfeita e agradável, porque é baseada na sua vontade. Só que hoje nós vivemos uma inversão de valores com tudo isso. Independente, como eu falei, aqueles que são homossexuais, que pregam aborto ou liberação das drogas, eles precisam entender que a vontade deles, o desejo deles, não pode se transformar num direito, obrigando outras pessoas a desejarem que eles venham ser, não aceitos como ser humano, porque nós amamos todos eles, mas desejar com que as outras pessoas não só achem normal, como aceitem isso no seu rol de família. Não pode. Porque cada indivíduo tem a sua própria vontade e pode professar a sua religião. Para nós cristãos, a homossexualidade, o aborto e as drogas são pecados. Vão contra a palavra de Deus, porque fazem mal ao ser humano. É assim que nós enxergamos. E se está contra a vontade de Deus, tem que estar contra o meu coração. E nós vemos que isso causa um mal na sociedade, quando nós tentamos empurrar a goela abaixo aquilo que nós desejamos e transformar isso em direito. Assim como ocorreu com a religião
em algumas épocas da história, né, e perseguiram pessoas, assim como aconteceu com o comunismo, em nome do Estado, o ateísmo, né, querendo implantar no coração das pessoas, tirar Deus do coração das pessoas, e todos foram perseguidos. Então, não podemos usar agora o politicamente correto como foram usadas essas coisas aí na história. Empurrar goela abaixo e oprimir as pessoas a aceitarem aquilo que elas não têm no coração e aquilo que elas realmente não vivem na sua família, que elas não têm na sua vida como regra de bom convívio com o seu próximo e até de comunhão com o seu Deus e com a sua religião. Então é sobre isso. Eu quero deixar aqui Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo, dos que justificam o ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. O que ele quer dizer assim? Nós não podemos, aquilo é branco, não, mas é branco, mas não é bem branco. Não, gente, existem coisas que já estão bem estabelecidas, e se a pessoa não enxerga como nós, vamos respeitar. E é isso que faz realmente uma democracia. Então, democracia só serve quando os meus desejos eles são impostos? Não. Você tem liberdade para ser homossexual, para defender a ideia de aborto e até para defender a liberação das drogas. Você tem liberdade para isso. O que você não pode querer é que isso se transforme em direito e venha empurrar goela abaixo da sociedade e de outras pessoas e até discriminar. Fala que são discriminados, mas discriminar outras pessoas por causa disso. Que Deus te abençoe de maneira rica e poderosa. E aí você vai lá no nosso canal, você já deve estar assistindo, se inscreve, aperta o sininho, porque eu vou falar sobre homossexualidade, eu vou falar sobre o aborto, a questão dos feministas, e vou falar também sobre a liberação das drogas, um vídeo de cada parte. Vai ser bem breve, mas vai abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Então não se esqueça, toda justiça que o homem tenta implantar, que é fora da palavra de Deus, da vontade de Deus, que ele não deseja beneficiar uma classe, mas deseja beneficiar o ser humano, ela acaba se tornando vingança e instrumento para implantar o nosso desejo em detrimento do prejuízo das outras pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus.